Estamos no ar, podcast Desobediência Sonora, edição 103, entrevista com a Casa Joá, gravada no dia 18 de agosto de 2016, na Casa Joá, cidade de Brotas, interior paulista. Para acessar outras edições do podcast, acesse desobedienciasonora.mineral.org e também pelo Facebook e Twitter. A todos os cantos que se olhe, aluno que no canto somente se encolhe. Uma escola repleta de falta de motivação, onde o que menos tem é informação. Ambiente torturante, um hospício que é constante, modelado feito prisão pra prender nosso pensante. Passando a borracha na nossa cultura, fazendo com que a gente cresça sem desenvoltura. Aí, irmão, eu não sou calculadora, fale sobre filosofia, não somente conta à toa. Não encha minha cabeça com todo esse maquinário, pra que eu encha o seu bolso sendo sua operária. Cadê o ministro da educação pra poder encher escola, esvaziar a prisão? Cadê o ministro da educação se as crianças que morrem pegando no oitão? Cadê o ministro da educação pra poder encher escola, esvaziar a prisão? Cadê o ministro da educação se as crianças que morrem pegando no oitão? Na aula de história que ninguém nunca falou, quem foram as tribos e quem as trucidou? Capoeira não é esporte ensinado na escola, se mantém cultura branca de ir chutar uma bola. E quem é boto rosa, curupira ou saci? E o índio, o que representa aqui? Quem foi Maria Bonita? Quem foi Lampião? E quem é você pra jogar fora informação? Que esse ensino de graça tá me saindo caro. Povo brasileiro sendo feito de otário. Sala de aula parece uma jaula, cada um no seu mundinho e ninguém aprende nada. E os professores tentando explicar com aperto no coração, sabendo onde isso vai dar. Recebendo uma miséria em fruto do seu trabalho. Quem desvia a verba se torna um milionário. Aí, ministro, eu vou tá te questionando, onde é que você tava quando os professores tava apanhando? Cadê o ministro da educação pra poder encher escola, esvaziar a prisão? Cadê o ministro da educação se as crianças que morrem pegando no oitão? Cadê o ministro da educação pra poder encher escola, esvaziar a prisão? Cadê o ministro da educação se as crianças que morrem pegando no oitão? Batalha racional para educar as crianças e as pessoas que não puderam estudar. A arte tá aí pronta pra te libertar. Difícil é ter alguém que venha incentivar, podando o seu sonho, matando o seu talento. E é isso que eles querem, formação, novo detento. Tenha o prazer de ler, mas leia o que cê gosta, não o que eles te impõem. E é uma bosta, não perca o prazer por se informar. E não se sinta burra se o processo demorar. O ensino é pra vida, não só pro vestibular. E que eu escolha a profissão a qual eu me apaixonar. Procure seu talento, garanto vai encontrar. Se for bom em uma coisa, faz questão de partilhar. Faz questão de partilhar. Cadê o ministro da educação pra poder encher escola, esvaziar a prisão? Cadê o ministro da educação se as crianças que morrem pegando no oitão? Cadê o ministro da educação pra poder encher escola, esvaziar a prisão? Cadê o ministro da educação se as crianças que morrem pegando no oitão? Salve, tamo no ar, podcast Desobediência Sonora. Nessa edição eu tenho o prazer de anunciar a entrevista com a Casa Joá. Gente, muito obrigado por nos receberem aqui na Casa Joá. Obrigado a vocês. Bom, antes de tudo, queria que vocês pudessem se apresentar. Qual é a trajetória de vocês antes da Casa Joá aqui em Brotas? Olá, eu me chamo Suzana. Eu sou professora formada em pedagogia e lecionava em São Paulo para a turma de primeiro Fundamental 1, para a turminha de segundo ano, durante 3 anos. E aí depois eu vim para cá e estamos tocando aqui em outras áreas. Bem, eu me chamo Daniel. A minha trajetória se resume em envolvimento
alguns coletivos, né, de audiovisual, coletivos relacionados também à questão do veganismo, né, e toda essa ação, essa movimentação, até então, se dava em São Paulo, né, e agora estou aqui na Casa Joá, em Brotas, interior de São Paulo. O que é a Casa Joá? Bem, a Casa Joá, a princípio é uma casa que sempre foi moradia, né, dos meus parentes, mais especificamente dos meus avós. E por algumas questões, a casa acabou ficando vazia, né? Na verdade, essas questões têm a ver com com o falecimento da minha avó. E o meu avô não poderia ficar mais aqui sozinho. E ele acabou se mudando para São Paulo para ficar mais próximo de um dos filhos. E a casa ficou aqui praticamente vazia, abandonada por uns 4, 5 anos. E diante disso, lá em São Paulo, eu passei por umas situações de fechamento de ciclo em atuação em alguns coletivos em que eu atuava lá. E também em relação à questão eu participei ativamente, né, da greve dos professores de 2015, que durou cerca de 3 meses. E todas essas situações, né, esse fim de ciclo nos coletivos, essa vivência, essa situação toda da greve, né, acabou culminando na questão de eu querer vivenciar outras experiências, outras situações, mas que fosse fora de São Paulo, né? E diante de tudo isso, coincidiu também que eu conheci a Suzana e a gente achou interessante sair um pouco de São Paulo e acabamos vindo para Brotas, justamente nessa casa que nós a batizamos de Casa Joá, né? Então a Casa Joá fica num terreno que tem a casa na frente, onde seria a nossa moradia. E atrás da casa existe uma edícula, né, que tem uma certa infraestrutura, e essa infraestrutura seria interessante para a gente estar realizando atividades. A gente imaginou que poderia ser utilizada para isso. E assim foi, né? A gente começou a realizar as primeiras atividades. Então a Casa Joá, ela se caracteriza por isso, né? Ela é moradia, mas também ela é um espaço de realização de diversas atividades. E por que o nome Joá? O Joá, eles são basicamente por 2 motivos, né? O Joá, primeiro porque o Joá é uma fruta, né? Que nasce de uma árvore que chama juazeiro. E ela é muito comum no semiárido, né, nordestino. E durante as secas, nessa região do país, né, no sertão, ela é uma árvore que é facilmente identificável, mesmo para as pessoas leigas, assim, né, que não estão habituadas a viver naquele ambiente. Porque diante das secas mais severas, ela se mantém vívida ainda. Então a gente resolveu colocar esse nome Joá porque ele representa resistência, né? Então tem toda essa simbologia e tal, né? Com as atividades realizadas na Casa Joá, de uma forma feita de uma forma autônoma, horizontal, de uma forma onde não entende a arte, a cultura de uma forma mercadológica, né?
Então a gente vê isso como uma resistência, né? Diante de tudo isso, né? De como as coisas são pensadas, feitas, arquitetadas. E também, então ela representa resistência para nós. E a Casa Joá também, o outro motivo de se colocar esse nome tem a ver também com a questão dos produtos que nós confeccionamos aqui na casa. Por exemplo, como nós somos adeptos do veganismo, né? Nós fabricamos, por exemplo, a nossa própria pasta dental, o próprio shampoo. E um dos ingredientes essenciais desses produtos é o joá, né? Na verdade, é a raspa da casca do juazeiro em pó, né? Então, a gente resolveu colocar o nome também por esse sentido, porque o joá está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Né? Para você... É isso, né? Eu queria que vocês apresentassem um pouco, até de uma forma cronológica, um pouco sobre as atividades que aconteceram aqui na casa. O que vocês realizaram já nesse espaço? Bom, já realizamos oficinas de coxinha vegana, acarajé viga também, né? O que mais? Lançamento do fanzine. Lançamento do fanzine. Oficina de bonecas negras, a Bayomi. Pizza vegana, oficina de pizza. Xaropes caseiro, né? bate-papos. Apresentação de editoras autônomas, né? Na verdade, a ideia da casa, assim, também, como Suzana e eu, a gente... quando nós morávamos em São Paulo, nós circulávamos por diversos espaços, tinha contato com diversos coletivos, né? E durante as atividades que nós realizávamos diretamente ou íamos somente para prestigiar, a gente mantinha esses vínculos, esses contatos, né? E a partir desses vínculos e contatos com esses coletivos, essas pessoas, né, que faziam diversas atividades relacionadas à arte, à cultura, a gente criou muitos vínculos mais profundos, né, amizades. E quando nós mudamos para cá, em dezembro de 2015, a gente continuou mantendo contato com essas pessoas, esses amigos, esses coletivos, né? Mas de uma mais distante, mas mantendo contato, né? E acompanhando as atividades. E como a gente tinha pensado já em transformar esse espaço num espaço que a gente chama de compartilhar experiências, vivências, a gente resolveu aproveitar a vinda dessas pessoas, né, que atuam individualmente ou em coletivos lá em São Paulo, né, aproveitar a vinda deles para nos visitar, e a gente teve a ideia de estipular o seguinte: já que vocês vão vir nos visitar, por que não a gente aproveitar a vinda de vocês e absorver experiências, vivências, né, informações, conhecimentos, né, do que vocês já fazem em São Paulo, por exemplo. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, veio aqui um amigo nosso, o Skinner, que ele tem uma editora independente que se chama Acrácia, que é uma editora anarquista, autônoma, reproduz textos anti-autoritários. Então ele viria para cá nos visitar e a gente aproveitou para fazer um bate-papo sobre o que é editora, como que ela funciona, né? Por exemplo, tem pessoas que vieram e, por exemplo, gostam de fazer uma coxinha vegana. Então, como nós temos uma certa estrutura aqui na Casa Joá, por exemplo, a gente tem fogão a lenha, né? Tem um espaço até amplo, né? E tem os utensílios todos, né? Então, por exemplo, a pessoa vem e faz essa coxinha vegana, né? Compartilha isso conosco, né? Então a casa funciona nessa perspectiva assim da troca, né? De compartilhar, né? Então as atividades são referentes
a esse contexto todo, né? Que envolve a culinária vegana, que envolve uma simples discussão, o lançamento de um fanzine, né? Enfim. E quando a pessoa não sabe cozinhar nada, a gente cozinha alguma coisa e troca uma ideia e a pessoa come também. Sim, sim. Enfim. E a gente acha tá sendo muito enriquecedor pra gente. Sim. Tá recebendo essas pessoas e está realizando essas atividades, né? Acho que a gente aprende muito, os laços ficam mais... A gente acredita que os laços ficam mais fortes, assim, fortalecidos, né? Eu digo isso porque em São Paulo os contatos eram bem superficiais, né? A gente ia num som e reencontrava a pessoa e aquele ritmo mesmo de metrópole, né? E falava basicamente sobre o que estava acontecendo naquele dia específico da atividade que estava acontecendo, e ia embora e voltava para casa, e no outro dia ia trabalhar, aquela correria de sempre e tal, e talvez daqui 15 dias, se tivesse uma outra atividade, a gente reencontraria a pessoa, né? E quando geralmente as pessoas vêm para cá, ficam 2, 3, 4, até 10 dias, então dá pra gente conversar, se conhecer, né, assim, mais profundamente, assim. Eu acho isso importante. Interessante. Ninguém aguentou a gente ainda 10 dias. Só vai embora antes. Só vai embora antes dos 10 dias. Não adianta passar pano, o pano rasga. O pano foi rasgado, confiou nos mano errado. Cuidado com quem tá do seu lado. Lucifer tá disfarçado, dando um trago, desfilando de carro. Pra cima ou pra baixo, te leva a 7 palmos. Seus heróis são comprados, eu não colo com safado. Prefiro ficar destacado, quem não é visto não é lembrado. Já diz o ditado, quem espera não é esperado. Posso até tá errado, uma pá de lambe-saco. Esperando posso em falso pra te empurrar no buraco. Mais fácil do que dar a mão, o próprio braço. Confiar em alguém custa caro. Judas traiu o mais amado, por nós foi crucificado. Seus bilhões de contatos não pode ser salvo. Onde o dinheiro fala mais alto, o sangue que escorre no asfalto. Tristeza na família do finado, é quente aliado. Pimenta no cu dos outros é refresco. Eu quero ver quando acontece consigo mesmo. No rosto medo, o desespero. Cadê o guerreiro que batia no peito? É tudo com nós mesmo, pra correr é o primeiro. Abre a perna pro dinheiro, fique ligeiro. Não adianta tentar se esconder, que a trairagem tomou conta de você. Será que ainda não conseguiu perceber que o pano rasga na faca ou na bala? Não adianta tentar se esconder, que a trairagem tomou conta de você. Será que ainda não conseguiu perceber que o pano rasga na faca ou na bala? Lá vem ele disfarçado de irmão, te chama de parceiro, te usa, depois te deixa na mão. Eu não faço parte desse jogo, dispenso esse tipo de parceiro. Eu prefiro os meus que são bem pouco sufoco. Aqui tá engasgado, sai fora. Abre os olhos aqui, só cola quem é aliado. Coitado, o pano rasga, pergunte pra si mesmo se ser um medíocre te agrada. Disfarça e finge que não vê, mas tudo que tem feito de errado com certeza volta pra você um dia. Eu também queria poder viver em paz, com amor, todos juntos e harmonia. Podia ser assim, mas é complicado. Cada um segue seu caminho sem olhar pro lado. Coitado, vive indignado na multidão. Vários malucos pagam de santo, mas só pensa em cifrão. Não adianta tentar se esconder, que a trairagem tomou conta de você. Será que ainda não conseguiu perceber que o pano rasga na faca ou na bala? Não adianta tentar se esconder, que a trairagem tomou conta de você. Será que ainda não conseguiu perceber que o pano rasga na faca ou na bala? Que o pano rasga na faca ou na bala? Amigos e aliados pensando em ganhar, não adianta passar pano, o pano rasga. Gente, fora do espaço da casa, vocês realizaram outras atividades na cidade de Brotas, né?
Queria também que vocês contassem um pouco sobre essas atividades que vocês realizaram. Sim, nós realizamos duas oficinas não, exibição de vídeo no Centro Cultural aqui da cidade e mais 2 exibições de vídeo na Estação Ferroviária de Brotas. E foi bem legal, também rolou um bate-papo. E também estamos desenvolvendo mais 2 projetos. Quer falar, Dani, dos seus projetos? Só retomando essa ideia dos cinemas, né? Desses projetos extra casa, eu acredito que ela acabou surgindo porque as atividades geralmente que nós fazemos aqui na casa, geralmente o público que vem é somente a pessoa convidada ou as pessoas convidadas, né? Que vão ministrar as atividades. E as pessoas realmente aqui da cidade não vêm, assim, e se vem é muito pouco. Então a gente teve uma estratégia, surgiu a estratégia de sair da casa, né? Mas mantendo as atividades. E a gente mapeou alguns espaços que seriam interessantes realizar essas atividades extra casa, né? Como, por exemplo, Centro Cultural, a antiga estação de trem da cidade. E a gente resolveu atuar de alguma forma, né? Por exemplo, através do cinema, fazer exibições, projeções de vídeos. Dentro daquela perspectiva do cinema popular e tal. Depois da exibição fazer um bate-papo. Aí a gente teve algumas experiências legais, outras nem tanto, né? Do tipo de saltar eu e a Suzana lá no espaço e não aparecer mais ninguém. Né? Mas a gente entende, né? Esse processo, né? Aqui é uma cidade que não está acostumada com essas outras referências ou algo desse tipo, né? As pessoas estão muito presas a atividades que são organizadas, pensadas ou pelo poder público local ou pela igreja, né? Fora isso, não existe nada nesse sentido, né? De atividades organizadas por coletivos autônomos, enfim. Então a gente tá nessa pegada de realizar essas atividades também fora da casa, né? E você quer falar do projeto? Pode falar. E durante esse processo todo das atividades extra casa, né? A gente acabou se deparando com algumas situações bem interessantes. Por exemplo, aqui a gente verifica que é uma cidade bem, bem rica assim, em histórias. E, por exemplo, aqui tem um bairro que se chama Bairro São João, que é um dos bairros mais antigos da cidade, né? E nesse bairro se organizava as festas de São João, né? Que eram festas... Era uma festa bem tradicional aqui da cidade e tal, uma festa popular, organizada pelas famílias negras que moravam nesse bairro, né? E a gente resolveu tentar resgatar essa história dessas famílias, dessas festas, né? A gente está tentando fazer isso ainda, né? Porque a gente ainda está em processo de coletar depoimentos. Então a gente resolveu ir atrás dos moradores mais antigos e que ainda estavam vivos, para tentar pegar esses depoimentos de como eram essas festas. E a gente conseguiu achar vários, inclusive alguns bem idosos, né, como Dona Dita, que é uma senhora negra de 97 anos de idade, extremamente lúcida, né, o seu Mané Leite também. E a gente está nessa fase de coletar esses depoimentos, né? A princípio a gente pensou que esse trabalho de pesquisa, de depoimentos, né, ficaria somente concentrado como que era a festa de São João, né, quem que organizava, como ela era feita, tal, como ela se caracterizava, né? Aí a gente já foi percebendo que essa festa, que hoje se resume somente a uma missa, ela perdeu toda aquela pomposidade que ela tinha, né? A gente percebeu que essa desarticulação da festa, né, tem a ver também com
uma política de higienização que aconteceu aqui na cidade, no início dos anos 90, né? Que foi essa questão de tirarem essas famílias negras do São João, que eram as famílias que organizavam a festa, né? E a gente percebeu que a perda dessa festa como ela era feita antes, né, tem a ver com essa desarticulação das famílias, né, pelo poder público local, né? Então a gente está então convergiu para essa situação. Então a gente ainda está em processo de se aprofundar mais nesse sentido, mas a gente vê uma nítida política de higienização aqui na cidade. E aí a gente também está envolvido no outro projeto que tem a ver com o resgate da memória e da história da antiga estação férrea, né, da cidade. A gente também está coletando depoimentos de ex-funcionários, né, que trabalharam ou tiveram uma relação direta, né, com a estação da antiga estação férrea da cidade de Brotas, né? E enfim, tá ficando bem bacana assim, ó, o projeto. E diante do trabalho que vocês vêm realizando, qual é a relação de vocês com os moradores e moradoras da cidade de Brotas? Como tem sido essa relação? A princípio, uma relação boa. Isso é uma relação boa? Não sei explicar isso. É uma relação bacana. Existe assim um choque, né? Porque eu acho que as pessoas aqui valorizam muito a questão da religião, né? Então eles perguntam muito, que religião que você é? E como a gente assim não definiu uma religião para seguir, aí as pessoas ficam assim um pouco chocadas. Se falar que não acredita em Deus, então pronto, eles jogam pedra. Então eu acho que é isso, né, Dan? É. E qual que é o atual momento da casa? A gente é um momento de certa instabilidade, né? Não em relação às atividades que estão acontecendo, né? E vão acontecer, mas em relação a questão da nossa permanência aqui na casa, em relação a, como que eu posso dizer, a questões jurídicas. Talvez. Né? É que como a casa que nós estamos, né, a gente foi assim, basicamente, né? A gente meio que ocupou a casa, né? Falei assim pra minha tia, empresta a chave e que eu vou ficar uma semana, assim, né? Acho que ela entendeu isso. E a gente tá aqui até agora, né? E a gente ficou sabendo que parece que querem os reais proprietários da casa, ou os que têm direito à casa, né? Querem vendê-la. Então a gente tá preocupado com isso, né? Resumindo, estamos só esperando a hora do despejo. Basicamente é isso. E diante desse contexto, quais são os próximos passos de vocês aqui? O que vocês estão fazendo? O que vocês ainda pretendem fazer? Bem, a gente, na verdade, pelo menos é o que eu penso, não sei a sua. A gente conversa muito nessa coisa de tentar criar raízes aqui no sentido de um trabalho mais sólido, consistente, né? Com as pessoas que acham que essa nossa proposta é interessante e que queiram somar, né? Por exemplo, a gente acabou conhecendo aqui em uma escola, um grêmio estudantil, né? E está surgindo a ideia de conversar com essa galera, inclusive alguns deles já vieram aqui na Casa Joá e tal. A gente até mantém uma certa proximidade, um certo diálogo. E a gente acha que seria interessante a gente estreitar esses laços, né? E, por exemplo, criar algumas ações e junto com o Grêmio, né? E atuarmos lá na escola.
né? Aí surgiu a ideia, por exemplo, de se criar um cinema quinzenalmente, né? Lá na escola, tal, junto com o Grêmio. E a gente fomentar os debates, né? A gente concluir essas atividades, né? Desses projetos audiovisuais que eu mencionei, né? A questão da história da Estação Férrea, que o projeto chama, inclusive, tem um título provisório, né? A Hora do Trem. E o outro projeto em relação ao bairro de São João, da festa de São João, né? Se chama A Memória Viva Nasce Todos os Dias. Concretizar esses projetos, né? E a ideia é deixar esse documento em audiovisual, né? Em vídeo, com essas famílias e também na biblioteca local aqui da cidade. A gente imaginou também fazer um fanzine, assim, ou um livreto. Não sei, são só ideias, né, ainda. Basicamente é isso. Gente, eu gostaria de agradecer a vocês a conversa, mas antes que vocês possam passar os contatos de vocês, os contatos da Casa Joá e também uma mensagem final. Muito obrigado. Nós que agradecemos, né, a galera do Desobediência Sonora, que são velhos conhecidos nossos. E o contato, nós temos uma página no Face, né, que é Casa Joá. E aqui tá aberto, né, a quem quiser vir até aqui e tal, e fazer as atividades, compartilhar suas vivências, experiências, né. Vai ser super bem-vindo aqui, né. E também não fica só nisso também, né, de rolar suas atividades, né. Aí a gente faz um solê na cachoeira, faz umas trilhas, né. Aí quem quiser colar aqui, e desde que tenho essa afinidade, né, de ideias, de comportamento, de princípios, né, aí são sempre bem-vindos. Agradeço também, um cheiro no cangote de todo mundo. Avisa que zumbi voltou com mais ódio do que nunca, pronto pra vingar os que morreram pela luta. Liberdade nos quilombos, nos lombos, as chicotadas, as mortaças nos calaram, nos troncos as chibatadas. Máscaras de ferro no rosto de Anastácia, minha vingança será por cada filho de Dandaro. Nosso ódio virá como o dilúvio de Noé, o fim dos tempos chegará da descendência de Javé. Avisa que voltei, e voltei pra libertar, voltei para devastar, voltei pra aniquilar, voltei pra organizar a mente de cada quebrada, discípulo de Marighella. Em cada mão uma quadrada, acumulei cada mágoa, cada raiva, cada tapa, transformei cada agressão em munição pra minha arma. Viajei por entre os tempos, no tempo da ditadura, transformei todo o Nordeste em lampião contra a tortura. Quem manipula cairá, quem nos engana morrerá. Então avisa que voltei, e voltei pra me vingar. Avisa que voltei, 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 avisa que voltei. Com o exército de zinga na ginga da capoeira, essa guerra é pelo povo, identidade brasileira guerreira. São as mulheres na madruga no busão, soldados são os nossos homens presos na escravidão. Seu coração está aflito, submisso ao patrão, merece mais que um salário, VR e condução. É hora da nossa vingança, da morte de quem nos mata, do político safado que usa terno e gravata, que usa sapato Armani enquanto o povo jorra sangue ou que vive na miséria, como meus irmãos do mangue, sem chance para vencer, vive pra sobreviver. Hora de tirar o Cunha e a Dilma do poder, degolar a Aécio Neves e expor na Júlio Prestes, pois esse tipo de gente o meu povo não merece. Pegar todos os covardes traidores da nação e fazer de suas casas
casas, campos de concentração. Me vingar da escravidão, da minha prisão no tronco. De quando vocês me matarem, pôr o fogo nos quilombos. Tortura no pau de arara, às 2 da madrugada. Já acordava apanhando do seu militar canalha. Hoje é vez do Sarney, Alckmin e Beto Richa. Ditadores, opressores, seus covardes e racistas que agride professor, precariza educação. Avisa que eu voltei pra me vingar da escravidão. Avisa que voltei, 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 avisa que voltei. E se vocês me matarem, eu vou voltar de novo, fazer como Luiz Gama e lutar pelo meu povo, exigir nossos direitos pela paz ou pela guerra, acabar com o sofrimento do meu povo nessa terra. Foram mais de 4 séculos, mais que os africanos, foram mais que nossos índios, mais de 500 anos, foi famílias, foram vidas, nossos jovens e as crianças mataram a nossa fé, mas aqui nasce a esperança. Essa carta é de zumbi e aqui juro vingança.